Então, criançada, como a tia já estava explicando, deu um probleminha no vídeo anterior, tá bom? Então, é aqui. Então, se eu não tivesse o 1 aqui, eu teria que completar a minha casa com 0, tá bom? Agora, façam aí, tá? Pausa o vídeo, façam aí bonitinho, depois a tia Ângela vem com a correção, tá bom? Vamos lá, exercício 4, tá? Ó, você consegue perceber alguma coincidência nas respostas do exercício anterior? Procure com uma colega e depois registre o que vocês descobriram. Vocês descobriram consegue perceber a coincidência das respostas do exercício anterior? O que acontece? Muito bem, tá vendo? Que o numerador, ele aparece sempre depois da vírgula. Olha lá, sempre depois da vírgula. Tá vendo? Certinho? Muito bem. Agora o exercício 8. O exercício 8 é a mesma coisa do exercício 3, tá bom? Vocês vão ter que, olha lá, tem que pegar essas frações e transformar em números decimais, tá? Não precisa usar cálculos, tá bom? Então aqui, ó, usa a coincidência. Descoberta na atividade anterior para transformar as frações em números decimais. Então vocês vão transformar as frações em números decimais, tá bom? Usando a vírgula, igual a tia Ângela falou, tá bom? Então, se tem 10, tem que ter um número depois da vírgula, tá? Vamos explicar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, se for algo dividido por 10, então tem que ter um número depois da vírgula. Se é algo dividido por 100, então tem que ter 2 números depois da vírgula. Se é algo que foi dividido por 1000, tem que ter 3 números, né? Ou 3 casas preenchidas depois da vírgula, tá? Então, ó, se for algo dividido por 10, 0,1 número aqui. 100, 0,2 números aqui. Mesmo se não tiver 2 números lá na numeradora, a gente tem que completar com 0. Se for 1000, 0,3 números, né? 3 casas depois da vírgula. Se eu não tiver 3 casas no numerador, eu posso completar a primeira com 0. Certinho? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. A Ângela vai dar um exemplo. Vamos ver aqui, pegar um exemplo aqui do livro. Aqui. Deixa eu ver. 48 dividido por 100. O que eu tenho que fazer, criançada? O que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que pôr 0, sempre. 48. Tá vendo? Ó, 1, 2 casas depois da vírgula. 1, 2 casas depois da vírgula. Porque foi algo que foi dividido por 100. E se eu tiver só isso daqui, não tiver isso, ó, eu sei que 48 tá no numerador. E eu sei que foi algo que foi dividido por 2, por 100. Porque eu tenho 2 casas. Então, eu sei que é centésimos. Entenderam? Porque eu sei que, ó, 2 casas. Eu sei que foi algo que foi dividido por 100. Bom, façam aí que a tia Ângela já manda a correção. Pausa o vídeo, faz o exercício 5, faz o exercício 3, tá bom? Que a tia Ângela já manda a correção. Olha a criançada, a correção. Tá vendo? Ó, aqui, ó. 1 décimos, ficou 0,1. 25 centésimos, ó, 0,25, porque tem 2 casas. 1 milésimo dividido por milésimo, ficou 0,001, tá? Se eu não tenho número aqui, para completar a minha casa, eu completo com 0. 8 décimos, 0,8. 1 centésimo, 0,01. 137 milésimos. Olha, aqui eu não precisei usar 0, porque a minha casa já está com 3 casas. O meu número já tem 3 casas, tá? Então, olha aqui. Esse aqui é o exercício 5, que é parecido com esse, a mesma coisa. 9 décimos, 0,9. 9 centésimos, olha, é 0,09. 9, só tem uma casa. Então, as outras 2 casas eu tive que completar com 0, porque foi dividido por 1000. 5 décimos, 0,5, 3 décimos, 0,03, porque foi 2 casas, porque foi dividido por 100, tá bom? 51 milésimos, 0,51,
3 décimos, 0,3, 48 centésimos, 0,48, 307 dividido por 1000, 0,317, ó, percebe, ó, 3 casas, eu tenho 3 casas, então eu não usei o zero. Correto, gente? Certinho. Muito bem, agora a gente vai para a próxima página. Quem tiver dúvida, pode chamar a Tia Ângela no WhatsApp, não tem problema. Eu chamo, a gente tira dúvida, tá bom? Mas assista a aula ao vivo, que é bem importante, tá bom? Assista, que o conteúdo é bem importante, a Tia Ângela explicar certinho com vocês, vendo e olhando a Tia Ângela, tá bom? É conteúdo novo, então ao vivo é bem melhor, tá? Porque daí eu já tiro as dúvidas na hora. Assista a aula ao vivo. Tchau, tchau. Agora nós vamos para a página 31. Essa aqui, ó. Tá bom? Hora de organizar. Neste capítulo, você aprendeu um pouco sobre as frações, seus elementos e funções. Sobre esse assunto, complete os quadros. Então, nós vamos completar esses quadros que estão faltando. Tá bom? Olha, frações. Serve para e são formadas por. O serve para, tá vendo? Aqui, ó. Tá em branco, tá vendo? Então, vocês vão completar. Para que serve as frações? Para que ela serve? Isso, elas servem para indicar partes iguais de um inteiro que foi, ou de uma coleção que foi dividido, tá? Então, para que serve a fração? Para indicar partes, né, de um inteiro ou de uma coleção, né? Algo inteiro que foi dividido, tá bom? Então, ó, são formados por dois números separados pelos traços de uma fração. Os dois números que eles estão dizendo é aqui, ó, é numerador e denominador, tá? Que são separados por uma barra que chama divisão. Então, numerador e denominador. O numerador, né? Vamos lá, ó. É aqui, numerador, tá? O que é o numerador? O que a Tia Ângela falou do numerador? Numerador, que é a parte considerada, a parte utilizada, a parte que eu usei, né? Então é isso, é a parte utilizada, tá? Pode colocar. Denominador. O que é o denominador? O que o denominador indica? Então, ele indica números de partes em que o inteiro foi dividido, né? Ou o total de um conjunto. Então, o denominador, ele está indicando o total das partes que foi dividida. Tá bom? É o número de partes em que o inteiro foi dividido. Eu peguei uma pizza inteira e eu dividi a pizza em vários pedaços. Então, o denominador está indicando a quantidade do que o inteiro foi dividido. Certinho? Então, tá. Tem a mesma função. Números decimais têm a mesma função, né, de uma fração. Tá? 1 milésimo eu posso escrever assim em forma decimal. Forma decimal, número que tem vírgulas. Eu posso escrever assim, todo mundo vai saber que é assim. Tem a mesma função, tá bom? Exercício 2. Qual é a relação entre os números decimais e frações? Qual é, gente? Qual é a relação entre? Então, gente, o que eles estão indicando? Ó, qual é a relação entre números decimais e fração? O que eles indicam? Qual é a relação entre eles, né? Os dois estão indicando partes de um inteiro, né? Os dois estão indicando que é uma parte de um inteiro aqui, não é verdade? Tá? E aqui, ó, a fração é equivalente ao número decimal resultante da divisão do numerador pelo denominador. Então, a fração, aqui, número decimal, é resultante dessa divisão, né? Divisão de numerador dividido pelo denominador. Tá? Então, é isso, é resultante da divisão do numerador pelo denominador, tá? Então, os dois estão indicando partes de um inteiro, tá bom? E a fração é resultante da divisão do numerador pelo denominador. Os números decimais, tá? É o resultado da divisão de numerador pelo denominador. Certinho? Muito bem? Isso mesmo. Agora nós vamos para a próxima página.